Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar mostrando como a gente trabalha com os feedback haptics, tá? No Android, que nada mais é trabalhar com feedback de touch, tá? Que áptico é relacionado a tátil, perfeito? Enfim, antes de mais nada, queria mostrar o blog, que eu falo sobre desenvolvimento web, Android e avaliação de site. Se você curtiu, só dá um like ou então seguir nos outros canais, perfeito? Tem a app do blog também, tá? Enfim, eu tô no YouTube colocando vídeos toda semana. Aqui eu tô com as páginas de duas entidades que a gente vai estar utilizando, entidades do Android, tá? Aqui da classe Vibrator, perfeito? Se você quiser se aprofundar aí, tem conteúdo aí bastante. E aqui, no caso, eu estou mostrando o Aptic Feedback constante, mas na verdade o Aptic Feedback é o atributo, tá? A gente vai estar utilizando de algumas views do Android, perfeito? Enfim, vamos ao que interessa, aqui no nosso projetinho. Aqui está o layout, tá? É bem simples, eu deixei algumas coisas pré-montadas, inclusive na atividade principal eu deixei algumas coisas já prontas, perfeito? Que não vão atrapalhar no entendimento. Eu não coloquei nada aqui no XML ainda de ligado ao feedback Aptic, perfeito? Enfim, e aqui a nossa atividade principal, tá? Como é que eu vou começar? São duas formas, tá, que a gente tem aí, no caso, de trabalhar com feedback áptico, tá? E a preferível, duas formas assim, que eu trabalho, tá? Eu trabalho ali a literatura que eu estou acompanhando, que no caso aqui é o Android Cookbook. A preferível é o Vibrator, né, de você fazer vibrar o dispositivo. Qual a importância de um feedback áptico, né? A importância é que você mostra para o usuário que a ação dele está tendo efeito, perfeito? Só que você tem que saber utilizar o feedback áptico, você não vai utilizar para qualquer coisa, perfeito? Eu vou estar utilizando de uma forma aqui que eu não concordo, mas que a literatura que eu acompanho está utilizando, que é você trabalhar com feedback áptico quando o camarada, por exemplo, coloca o cursor, ele clica, dá um touch, né, evento de touch, ele pega e pressiona o dedo aqui, perfeito? Em algum desses campos aqui ele vai e vibra, tá? O dispositivo. Eu não concordo de trabalhar dessa forma. Eu trabalho com a forma de feedback mesmo. Quando o camarada clica aqui em enviar o formulário e quando termina o envio, eu pego a mensagem que aconteceu. Se aconteceu tudo bem, se aconteceu alguma coisa errada, eu disparo um pop-up e boto e mostro o feedback. No caso, eu trabalho feedback áptico também, vibrando o dispositivo, perfeito? Mas enfim, vou mostrar das duas formas, tá? Que fica mais fácil. E outra coisa, você vai precisar de um dispositivo, tá? Android, verdadeiro para poder utilizar, porque não precisa nem de falar que não vai funcionar, tá? A questão de vibrar no emulador, perfeito? Enfim, vamos aqui já começar a implementar. Vamos primeiro implementar o feedback áptico personalizado, que é utilizando a classe Vibrator, tá? Porque o Aptic Feedback ele é uma entidade nativa do Android para isso, tá? Para o feedback áptico, perfeito? Vamos criar aqui então uma classe interna, tá? É uma maneira de implementar. Public class. Vamos colocar aqui áptico personalizado, tá? Implement on touch listener, tá? Perfeito. Vamos importar e adicionar os métodos não implementados ainda. Ok. Esse primeiro parâmetro aqui é a view que recebeu o evento, tá? No nosso caso que vão ser esses campos de teste, perfeito? O segundo aqui é a configuração completa do evento, tá? Como é que ele foi, se foi um evento de touch, se não foi, essas coisas todas que a gente não vai estar utilizando ele aqui. E o retorno é para mostrar se a gente utilizou ou não, se a gente consumiu ou não, tá? Esse listener. Vamos retornar true porque a gente vai estar fazendo alguma coisa, perfeito? Eu gosto de botar parênteses aqui, eu prefiro. Enfim. Mas o que importa mesmo é o que a gente vai fazer aqui agora, tá? Tocou, a gente vai vibrar, tá? Para mostrar, dar um feedback. Como é que a gente faz isso utilizando o Vibrator? Simples. Vibrator, vamos chamar de V, recebe. A gente vai ter que utilizar o System Service aqui no caso. Vibrator, perfeito. Get System Service, perfeito. Context é uma constante de const agora que a gente acessa. Vibrator Service, perfeito. Vamos só importar a classe aqui. De vez em quando ele dá esses... Não pode ser V, né? Vamos fazer o seguinte, aqui vai ser view. Perfeito. E agora para a gente literalmente chamar a ação de vibrar é v.vibrate e o tempo, tá? Em milissegundos. Vamos colocar 100, que é o valor comum, tá? E muito parecido com o valor padrão, tá? Utilizado no hepatic feedback hepático, perfeito?
no caso nativo. Então vamos utilizar sem aqui. Perfeito, Hepatic Feedback. Ok, aqui já está utilizando o Vibrator. Só que só tem um problema. O Vibrator, você não pode utilizar ele sem pedir permissão, tá? Então a gente vai ter que abrir o manifest, adicionar, use permission, ok. Lá embaixo vai ter aqui, ó, Vibrate. Só dá um Ctrl S, salvou, agora você já pode utilizá-lo, perfeito? Enfim, só que a gente ainda não tá com essa vibração aqui, esse evento vinculado aos nossos edit test. A gente vai fazer o que aqui agora? Pegamos aqui, set on touch listener, new, só chegar aqui, tá? New hepático personalizado, perfeito. Mesmo para os outros dois. Perfeito. Essa daqui é personalizado. O que acontece? A gente que criou a questão de você vibrar, tá? Agora, como é que a gente faz para utilizar o padrão, tá? O nativo. Vamos criar outra classe interna aqui. Public class hepático. Pera aí. Vamos pegar o nome aqui. Hepático nativo. Áptico nativo hepático. Nativo. Meu implements on touch listener. Perfeito. Touch listener e agora implementar os métodos não implementados, que no caso é só o OnTouch. Já expliquei os parâmetros, já expliquei o porquê o retorno, né? Se a gente consumiu ou não o listener, se a gente fez alguma coisa. True ou false, no caso aqui, nesse exemplo não vai fazer diferença, eu já testei, tá? E agora, para a gente acessar, é bem simples também. A gente só vai pegar a nossa view, tá? Vamos colocar view aqui também. E vai pedir para performar o nosso hepatic feedback, tá? Perform hepatic feedback, perfeito? E o que a gente utiliza aqui é a constante, tá? Pode ser, na verdade, eu já utilizei aqui com qualquer valor sim, coloquei 0, coloquei 1 e funcionou, tá? Mas seriam essas constantes aqui, ó. Keyboard tape, long press, vital key. Eu não vi diferença nenhuma, tá? Em nenhum dos três. Eu imaginei que a diferença questão da duração ia ter. Um ia ser ia durar mais tempo que o outro. Mas não, tá? Qualquer um vai ter o mesmo efeito, perfeito? Pelo menos no meu caso aqui, no meu smartphone, tá? Então vou colocar aqui, no caso aí, o nome da classe, né? Que é muito grande. Vou aproveitar aqui, já vou pegar. Ele vai dar as opções aqui. Vamos colocar keyboard tape. Perfeito. Aqui já está funcional, tá? O nosso hepatic feedback. Funcional assim, a gente tem que fazer algumas outras atribuições, no caso do layout, tá? Só que o que a gente vai ter que fazer aqui? Do jeito que está aqui o OnTouch Listener, você perdeu a questão de mostrar o teclado virtual, tá? Ele não está sendo mais apresentado. Perfeito? Como é que a gente faz isso? Em questão do foco também. O foco está sendo perdido. Se você clicar, por exemplo, quando você abrir e clicar nesse input aqui, o teclado não vai abrir. E quando você clicar no segundo, ele não vai perder o foco aqui, ó. Ele vai continuar no primeiro, tá? E nada vai acontecer. Então a gente tem que trabalhar com isso também. Nesse exemplo aqui, nesse caso, perfeito? Como é que a gente faz isso? V. Ponto. No caso aqui é view, né? View. Ponto. Request. Focus, tá? A gente obter o foco. E agora para a gente pegar o teclado, fazer o teclado abrir, o que a gente faz? Input, Math Rod Manager, tá? Vamos chamar de IMM, recebe input, Math Rod Manager, perfeito? E a gente vai acessar de novo o Get System Settings, tá? E agora, de novo, uma constante de context, que no caso aqui é o input method service. Perfeito, vamos importar a classe aqui. Tá? E para a gente ativar, a gente ativa agora. A gente mostra o teclado virtual agora. Show, tá? Show soft input.
soft input. Vamos colocar 0 aqui, tá? A gente só quer apresentar. E no caso aqui é a nossa view, perfeito? Que vai acionar o levantamento do teclado virtual. Temos que fazer isso daqui nos dois, tá? Senão o teclado não aparece, perfeito? No caso aqui, a gente vai acabar não mostrando o teclado, tá? Desse exemplo aqui, porque ele não tem o teclado virtual, o Genymotion. Ele trabalha mesmo com você digitando aqui no teclado, perfeito? No meu caso, que ele não apresenta o teclado virtual. Mas você vai testar, foi o que eu falei. Se você pegar esse exemplo aqui e utilizar só no dispositivo aqui emulador, você não vai ter efeito. Você vai ter que utilizar no dispositivo real, que você vai ver ele literalmente funcionando, perfeito? Ok. Estamos com o áptico personalizado, nativo, já colocamos a permissão, tá? Só que o nativo, como eu falei, tem algumas outras coisas pra gente fazer para ele poder funcionar. A gente volta aqui no layout, tá? Volta aqui, e como a gente está utilizando aqui em cada campo, nesse caso, a gente tem que fazer assim, ó. Android, Aptic Feedback Enable. Coloca True, porque o padrão é falso, tá? Fazer isso para todos, se você quer ver todos tendo esse efeito, perfeito? Ok, True. A outra maneira de você fazer isso, da gente fazer isso, seria você fazer assim, ó. Você chegar aqui, por exemplo, aqui, set apt feedback enable e colocar true. Perfeito? Essa seria a outra maneira de a gente ativar. Mas eu prefiro deixar no XML o que é do XML, tá? Que essa questão de configuração é melhor deixar no XML para não misturar com programação, ok? Perfeito. Só que no caso aqui a gente está pegando só o personalizado, né? Vamos deixar o customizado pronto aqui. Copiar aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Personalizado. Opa. Personalizado. Customizado. Implementação, né? Galera do Python aí. Perfeito. Só vou trocar, né? Aqui. Eu vou comentar. Para não ficar embolado você ter dois testes, tá? Vibrate 100, como eu falei, é o que mais se aproxima do tempo de vibração do nativo, tá? Do Hepatic Feedback nativo, perfeito? Eu vou rodar aqui, mesmo não tendo efeito, tá? Vamos executar aqui. Run as. Você vai ver que ele vai rodar. E eu recomendo muito que você tenha um dispositivo real, mesmo se você não tem, pega emprestado, só para você ver o exemplo funcionando, é legal, tá? E dá aquela sensação de que realmente você está tendo efeito no que você está fazendo. Eu gosto de utilizar, vou mostrar aqui, com o botão, tá? Vamos pegar o botão aqui, que eu acabei não colocando aqui. E no caso a gente vai ter que estar utilizando aqui o personalizado, né? Pode colocar o Hepatic também, mas eu prefiro personalizado porque você dá depois do retorno do evento, tá? O botão você vai clicar nele, vai ter um evento, por exemplo, de enviar os dados para um servidor web. Aí eu gosto de mostrar que teve resposta, que teve alguma coisa que aconteceu no retorno, tá? Que aí eu mostro o pop-up e vibro, perfeito? Botão, vamos chamar de BT mesmo, não é problema. Portar aqui. Vamos pegar aqui o botão. Opa. Para evitar a fadiga. Opa, acabei copiando tudo. Copia só a linha. E aqui é botão 1 e que é botão. Perfeito? Vamos só ligar um clique nele, né? Set on click listener. New button on click listener. E pra gente colocar uns métodos não implementados, que é o onClick, tá? Aí imaginando código de processamento, tá? Que você vai enviar para o servidor, blá 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 blá. Então eu faço a questão de você vibrar, tá? Pegar e no caso que eu não chamo o teclado, óbvio. Mas além de eu mostrar um pop-up, vamos botar aqui um toast. Tá? Eu não gosto de trabalhar com toast, eu trabalho com diálogo personalizado, mas é um código um pouco maior, o toast vai ser mais rápido aqui. Make test, show, tá? Vamos colocar um long, porque só o long é melhor
eu prefiro melhor, nessa situação aqui de resposta de um servidor, prefiro trabalhar com long, quando eu trabalho com toast. Aqui no caso pode botar o nome da classe .this, né, que eu estou dentro de outra classe aqui. E aqui, resposta servidor. Vibrator V, vamos botar view aqui. Perfeito, tá? Não esqueci da permissão para o Vibrator, tá? Senão não funciona. Vamos executar aqui novamente. E é isso aí, tá? Ele tá funcionando, foi o que eu te falei. Você vai precisar aí, no caso, de um dispositivo real para ver ele literalmente funcionando, tá? Tem alguns tablets, se eu não me engano, Motorola Shun, que não tem a questão do vibrar. Então você não vai ter retorno sobre isso. Mas também, se eu não me engano, não dá exceção. Ele só não vai vibrar, não vai fazer nada, porque ele não tem o recurso de vibrar, perfeito? Então isso aí, tá? Ressaltando a importância desse... Eu deixei comentado aqui o nativo, mas se você for testar aí, você pode descomentar e comentar esse, para você ver os dois funcionando. Qual a importância de você ter o Haptic Feedback, né? O Haptic, se você, como eu falei, é relacionado a tátil, tá? A eventos táteis. Você mostra para o usuário que está tendo ação. E isso num dispositivo mobile é importante, tá? Você ter esse mostrar de feedback, esse tipo de detalhe é muito importante. Faz um pouco de diferença entre uma app ou outra, tá? Só que tome cuidado para você utilizar da forma correta. Essa forma aqui que eu utilizei, tá? É da literatura que eu acompanho, que no caso aqui é o Android Cookbook, tá? É outra literatura que eu estou acompanhando. Que quando o camarada entra no campo, quando ele clica no campo, ele dá esse haptic feedback, tremendo, vibrando o seu smartphone ou o tablet. Eu não recomendo, tá? Eu não gosto dessa metodologia. Se você tiver, por exemplo, utilizando para mostrar quando o usuário não preencheu o campo, por exemplo, ele veio para esse campo aqui e não colocou um dados válidos aqui, ou não preencheu, você treme. Aí é uma coisa, perfeito? Mas assim, só dele entrar no campo tremer, eu não curto muito. Agora, uma que eu acho muito importante é você, na hora que tiver a resposta do evento desse botão aqui, tá? Imaginando que ele enviou o formulário para um banco de dados no servidor web e voltou falando, ó, deu tudo certo ou deu tudo errado, você mostra o pop-up. Eu prefiro assim, eu trabalho mostrando o pop-up, tá? Um pop-up personalizado e vibrando o smartphone, tá? Para mostrar que teve um efeito, tá? Que ele já tem uma resposta, perfeito? Então é isso aí, você vai precisar do dispositivo real. E eu vou ficando por aqui, tá? Valeu, obrigado e tchau. E só não esquecer, de novo, da permissão e de você colocar, tá? O Haptic Feedback Enable, tá? No XML. Você pode colocar via programação também, mas eu prefiro o XML para separar a questão de configuração da programação, perfeito? Então é isso aí, valeu, obrigado e tchau.